investigação desse caso foi muito interessante e muito eficiente, porque num primeiro momento não existiam vestígios ou informações que indicassem que se tratava de um crime patrimonial, que seria um roubo seguido de morte. Esse foi um caso bem complexo, sob o ponto de vista da dificuldade da investigação. A Delegacia de Investigações Gerais ela foi acionada na noite do dia 3 de fevereiro, perto da época de carnaval. A cidade ela tem como cultura já diversas bandas que saem em pontos específicos da cidade, principalmente no entorno das universidades. E nessa noite, exatamente no dia 3, nas cercanias de uma universidade da cidade, passou uma banda carnavalesca. Então, houve ali, na verdade, uma grande aglomeração de pessoas, principalmente jovens. E dentre essa aglomeração, teve um tumulto e um jovem foi baleado e perdeu a vida naquela noite. Então, a partir daí, houve o acionamento dos policiais de plantão. Por ser o período noturno, nós temos aqui na cidade de Santos o plantão de polícia judiciária, que por sua vez nos acionou por se tratar exatamente de um crime complexo, que demandava aí atos de investigação logo no início. Lembrando que todo crime contra a vida, as primeiras 24 horas, 48 horas de investigação, elas são de extrema importância, porque nesses primeiros momentos é quando a polícia judiciária, a polícia investigativa, consegue demandar ali depoimentos, que são as provas testemunhais, provas periciais, que são fundamentais para alinhavar toda a investigação que ia se iniciar. Então, a partir daquele momento, nós fomos até o local, nos entrevistamos com diversas pessoas, obtivemos algumas imagens de câmeras de monitoramento. E, num primeiro momento, nós acreditávamos que, de fato, estávamos diante de um crime de homicídio, porque não se vislumbrou, num primeiro momento, a subtração de nenhum bem. O que ficou determinado ali pelas provas testemunhais iniciais. Um jovem que se confraternizava com amigos em um estabelecimento comercial, logo depois da banda carnavalesca, repentinamente foi alvejado por um único disparo de arma de fogo, que teve a sua trajetória de trás para frente. Portanto, ele foi baleado pelas costas, né? O que sugeria, naquele primeiro enfoque, um crime de homicídio, um crime contra a vida. Uma sexta-feira à noite, eu recebi um telefonema, próximo aí das 21h30, 22 horas, de um grande amigo do Matheus pedindo para que eu fosse até a universidade. Eu queria saber o que aconteceu. Ele falou assim: vem para cá que não tem uma notícia muito boa para te dar. É sobre o Matheus. Como eu estava ali próximo do Canal 4, peguei meu carro, fui para lá, estacionei. A hora que eu fui me aproximando do local, eu vi que tinha muita gente, estava muita gente, muito aglomerado de pessoas. Aí eu visualizei o delegado que eu conheço, falei com ele, falei: olha, doutor, tudo bem? Tá, o que aconteceu? Houve um homicídio aqui, né? O nome dele é Matheus? Aí ele falou assim: Aí eu fui até lá, levantei aquele plástico todo e lá estava o Matheus. Ele tinha saído no dia antes de casa. A minha cunhada até conta que um dia antes ele saiu de casa umas 3 vezes. Foi até interessante essa parte, porque o dia da faculdade ele saiu uma vez, se despediu, voltou, saiu de novo, se despediu e voltou 3 vezes consecutivas. E foi para a universidade e naquele momento ele não estava mais voltando para casa. Foi um caso que comoveu muito a cidade. Sobretudo por ser um jovem que reunia ali características individuais tidas como boas, né, no seio social. É uma pessoa estudiosa, carinhosa com os familiares, reunia boas amizades, um rapaz que não tinha vícios, enfim. Por tudo isso,
a sociedade como um todo acaba se espelhando nessas vítimas, né? Acreditando, poxa, se ele foi vítima dessa vez, o que será dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, que reúnem as mesmas condições, frequentam os mesmos lugares, confraternizam-se com jovens da mesma forma e podem ali ser vítimas também de um crime tão banal como foi esse que tirou a vida de Matheus. Então, por conta disso, a sociedade como um todo se sensibilizou bastante. Um jovem que estava se dedicando à formação dele, estudando, poderia ter aí uma vida, tinha uma vida toda pela frente, muito provavelmente uma vida de sucesso, um garoto carinhoso, né? Criado pelos avós, interessante isso, e todo esse amor que ele demonstrava. A Carla Cristina, que é a mãe do Matheus, teve o Matheus aos 15 anos de idade. E ela não teve condição de criar o Matheus. Então, a Kátia, casada com meu cunhado, pegou o Matheus para criar. Então, eles criaram o Matheus desde criança. Com isso, eles deram a melhor educação. O Matheus tinha ficado 1 ano nos Estados Unidos. Então, ele falava inglês fluentemente, era um cara de quase 2 metros de altura, bem preparado fisicamente, muito comunicativo, gostava de tecnologia. Então, isso é Matheus, né? O Matheus foi essa pessoa que trabalhou conosco durante quase 2 anos, antes de ter ocorrido o que ocorreu. Infelizmente, o retrato de muitos jovens que nós visualizamos todos os dias. Todos os dias nós convivemos com esse tipo de violência. Então, existe o fator evidente de uma criação negligenciada, onde valores importantes não foram repassados. Existe o contato com a criminalidade, que favorece, que estimula que garotos como esse entrem para a delinquência, porque é um caminho muito fácil, de conseguir o que ele quer, essa sociedade consumista que nós temos, as coisas muito rápidas e tudo sendo oferecido. Esse jovem, ele quer ter acesso a tudo isso, e o que tem ali de pronto para ele, para que ele consiga, é a delinquência, e a impunidade. Acho que esse é um fator importante que nós temos. Eles têm a certeza da impunidade. Ele vai preso, mas ele não vai ficar 20 anos preso. Logo ele está nas ruas novamente. Jefferson era um rapaz que morava em uma comunidade, na zona noroeste de Santos, não trabalhava, não estudava, e o que foi mais significativo durante a investigação, quando aí da elaboração do seu perfil dentro do trabalho investigativo, ele não possuía qualquer antecedente criminal, seja na minoridade, seja na maioridade. O que não quer dizer que ele nunca tenha praticado crime. Talvez vítimas de roubo não tenham registrado o boletim de ocorrência. Talvez, mesmo registrado o boletim de ocorrência, as vítimas não tenham tido condições de reconhecê-lo pessoalmente. A Polícia Civil acredita, sim, que uma pessoa que detém a posse de uma arma de fogo, rouba, tira a vida de alguém por conta de um bem tão insignificante, com toda certeza, já praticou outros tantos crimes patrimoniais, que deixaram de ser responsabilizados criminalmente ou por ausência do registro do fato ou por inexistência de provas testemunhais, enfim, que reunissem ali condições de apontá-lo como sendo o autor do crime. Porque de pronto eles não tinham elementos materiais que indicassem que teria ocorrido um crime patrimonial, que seria um roubo seguido de homicídio. Então, num primeiro momento, a investigação se dirigiu para um caso de crime contra a vida, um homicídio, bem característico dessa situação, de um aglomerado de pessoas, jovens, então poderia ter acontecido alguma desavença, algum confronto entre um jovem e outro, e poderia ter resultado nisso.
A primeira versão que chegou para nós foi que foi uma tentativa de furto, né, de roubo de celular. Ele não quis entregar o celular e por isso ele tomou um tiro. Essa foi a primeira informação que nós tivemos, né? Houve o furto, o roubo da corrente de ouro do Matheus. Mas tudo isso foi acontecendo de uma maneira que, por exemplo, as pessoas, nós mesmos da família, não conseguíamos entender o porquê da morte, né? Então, houve a corrente de ouro do Matheus, que também foi pega. Só que o celular não foi levado, então o celular estava lá, não teve nenhum problema com o celular. E aí a gente ficou imaginando o que levou o Matheus, ou o que levou a situação de alguém, né, cometer um assassinato como aconteceu com o Matheus. Aí foi quando a gente começa a olhar, aí chegaram, né, vários fatos, tipo uma namorada que ele teve, a possibilidade dessa namorada ser uma namorada de um outro cara que não aceitou o fim do relacionamento e quis se vingar do Matheus. Então vieram vários fatos aí, até o fato que até a polícia elencar com esse rapaz que roubou a correntinha, que tinha saído em fuga. Eu fui o primeiro a chegar, logo que o corpo saiu, isso foi de noite, logo que o corpo saiu foi para o Instituto Médico Legal. No dia seguinte eu estava lá no Instituto de Médico Legal para dar uma olhada, confirmar que era o Matheus mesmo. Aí eles fazem todos aqueles exames, né? Porque foi uma morte causada, então tem que fazer os exames dos médicos e tal. E com isso a gente acabou envolvendo-se nesse desgaste, né? Porque uma coisa é você estar trabalhando com alguém vivo do teu lado, outra coisa é você ver um cara com uma saúde toda, com uma vida toda pela frente, dentro, em cima de uma maca, aberto, depois fechado, e acabou. Pelas provas testemunhais, a gente consegue, de alguma forma, ter a noção de como se deu a dinâmica da ação criminosa. O Matheus, ele se confraternizava com os amigos da faculdade, enfim, da sua sala, de outras salas, conhecidos. Alguns deles sentados estavam dentro de um desses estabelecimentos comerciais ali no entorno da universidade. E o Matheus, com outras pessoas, foi em direção aos amigos. E enquanto estava na calçada, portanto, do lado de fora desse comércio, conversando com as pessoas que sentadas estavam do lado de dentro, foi surpreendido pelo Jefferson, que sem qualquer aviso, de forma inesperada, pelas costas, puxou a corrente que ele trazia no pescoço, ao que o Matheus, de forma instintiva, virou-se. Uma reação. Ele achou que, na verdade, não sei, estava sendo agredido, ou era algum amigo, uma brincadeira, mas essa virada também inesperada do Matheus acabou fazendo com que o Jefferson, armado que estava, portando ali um revólver de pequenas dimensões, um revólver calibre 38, de 2 polegadas, ele fez um único disparo e acertou o Matheus. Algumas das pessoas que, inclusive, estavam com o Matheus não souberam explicar o que de fato tinha acontecido. Algumas delas, no entanto, foi aquelas que nos subsidiou com provas testemunhais suficientes que permitiram redesenhar essa dinâmica do evento. Outra característica dos crimes patrimoniais é exatamente a ausência de vínculos, seja ele de natureza objetiva ou subjetiva, que interliga suspeito e vítima. Diferentemente do crime contra a vida. No crime contra a vida, em algum momento, há uma relação entre autor e vítima, diferentemente dos crimes patrimoniais. Então, as investigações no que se refere à coleta de provas testemunhais, que trazem ali as características físicas, a elaboração de retrato falado, vão, de alguma maneira, orientar as diligências de campo, na medida em que os policiais vão atrás de suspeitos que reúnem aquelas características individualizadas por meio das provas testemunhais e o retrato falado elaborado. Mas o mais importante é o policial na rua, em busca de informação. Todo crime, sempre existem testemunhas, sempre existem pessoas que podem
contribuir com informações para que a Polícia Civil obtenha um resultado satisfatório. E não foi diferente no caso do Matheus. O primeiro trabalho da polícia, na realidade, é ouvir quem estava próximo. O trabalho da investigação é esse, a tentar conseguir com as testemunhas o maior número de informações possíveis. Desde um retrato falado, que é o primeiro perfil que as pessoas podem oferecer a respeito de um crime e do criminoso. É uma simples descrição. Então, o que chamou muito atenção neste caso foi uma tatuagem que era muito evidente no pescoço do agressor. Então, isso diferencia muito, é um elemento identificador importante, né? Como qualquer outro sinal evidente. Então, a tatuagem é muito específica. E esse foi o nosso maior desafio, por isso que eu falo que o caso era um caso complexo. Desafio no seguinte sentido: identificar pessoas que pudessem, de fato, reconhecer pessoalmente o suspeito que já era alvo de investigação, buscarmos provas materiais que vinculassem esse suspeito ao caso em concreto, pois não adiantaria nada os policiais terem essas informações privilegiadas, certas, que apontavam aquele suspeito como autor do crime, mas a polícia não amealhar dentro da investigação um conjunto probatório suficiente para que nós pudéssemos ali propor inicialmente a responsabilização penal, que começa pelo inquérito. O primeiro passo da responsabilização penal é exatamente a coleta de todas as provas que apontem determinada pessoa como sendo autora do crime. Logo que chegamos no local, ainda não estava isolado, né? Aí fizemos o isolamento do local junto com a polícia militar e começamos a trabalhar ali, em cima daquele local do crime. Juntamos todas as testemunhas, fomos encaminhando para a delegacia, para a DIG e fomos ouvindo. Foi através dessas testemunhas que nós conseguimos um retrato falado, e onde foi divulgado e tivemos a informação da onde era o Jefferson, que praticou o delito. Além dessa investigação junto às testemunhas, ao que aconteceu, existe também o trabalho da perícia. Tá? Então chama muito a atenção o disparo que foi efetuado nas costas da vítima, tá? E próximo à vítima. Né? Daí essa dúvida, né? Porque parece ser muito excessivo para um roubo que acontece no meio de uma multidão. Em geral, a polícia, pelo próprio contato que ela tem dioturno com crimes e tipos de crimes e tipos de criminosos, ela já tem um perfil de como essas pessoas atuam. Tá? Então, a gente observa muito nesses aglomerados, né, a ação daquele pessoal que faz arrastão, por exemplo. Então, não é uma ação de um único indivíduo. Em geral, eles estão em grupo, tá? Para que eles possam se dispersar na multidão, se misturar na multidão, e aí sim é bem característico deles pegarem carteira, objetos, o que tiver fácil, né? De fácil acesso, ou um cordão, por exemplo, ou uma corrente ou uma joia, e rapidamente se dispersar na multidão. Então, esse caso ele guarda umas características um pouco diferenciadas. Ok, a gente tem a multidão, a gente tem os jovens, mas foi a ação de uma única pessoa. E diretamente, né, numa crueldade muito grande, já chegar e pôr fim à vida daquele jovem. Tá? Então, não obstante essa característica diferenciada, né, pelas pessoas, pelas testemunhas não terem relatado ali nenhum tipo de confronto, né, entre a vítima ou qualquer outro tipo de pessoa, ou envolvendo uma jovem ou outro jovem, né, não caracterizava um crime de homicídio, por exemplo, passional, em função de algum problema ali entre os jovens, né, um confronto, seja qual for. Então, apesar de guardar essas características um pouco diferenciadas, a polícia foi muito feliz, né, em cima dessas informações, do trabalho da perícia
e do retrato falado. Foram realizados retratos falados, em buscas pelas redes sociais abertas, nós conseguimos fotografias desse suspeito. As testemunhas eram poucas e nós não tínhamos materialidade. Considerando que o reconhecimento pessoal era a prova mais contundente que nós poderíamos levar a efeito durante o inquérito, eu resolvi não realizar o reconhecimento fotográfico, para que as testemunhas não fossem ali pré-julgadas em um segundo momento da ação penal, como se a polícia as tivesse induzido ao reconhecimento daquele suspeito. Então, nós mantivemos a identificação desse rapaz no anonimato durante a investigação até o momento oportuno. Olha, a polícia, ela conta também com o trabalho dos informantes, né? Então, são pessoas que sempre quando acontece um crime, sempre tem testemunha. Essa testemunha pode não aparecer por uma série de motivos, principalmente medo. Isso se ainda estiver próximo ou estiver envolvendo pessoas de comunidade. Então, são vizinhos, são pessoas que conhecem o autor, são pessoas que conhecem a vítima. Então, num primeiro momento, pode não existir, não aparecer essa testemunha, mas houve. Essa testemunha prefere não aparecer. Então, a polícia conta também com a ajuda dessas denúncias anônimas. Existe um canal próprio para isso, que se preserva a identidade dessa pessoa que queira ajudar a polícia. Então, isso também foi um fator importante, que levou a polícia até esta comunidade onde o autor residia. Foi um pouco mais de um mês de trabalho investigativo, de campo, em busca desse suspeito, em busca de provas que o vinculassem ao fato criminoso que era investigado. Era uma pessoa que residia em comunidade da região, conhecido como uma favela, na verdade, na zona noroeste da cidade de Santos. Sabedor de que a polícia, com toda certeza, o procurava por conta da participação nesse crime, ele alternava-se em moradas dentro daquela favela, o que dificultava uma ação policial que visasse a sua completa identificação e detenção para que fosse submetido a um reconhecimento pessoal. Poderíamos ter tido outras propostas de ação, como uma ocupação naquela favela, enfim. Mas a chance de confronto era muito grande. E a polícia não queria, naquele momento, ter ali outras vítimas. Na verdade, a gente queria esclarecer um crime e prender o criminoso. Um crime praticado no meio da rua, onde se aglomeravam ali centenas, milhares de pessoas, talvez, no entorno de uma universidade. E muito embora uma banda de carnaval já tivesse por ali passado, as pessoas continuaram, todos estudantes, universitários, mas em meio a esses jovens também tinham pessoas que não tinham o objetivo de se confraternizar, muito pelo contrário. Uma dessas vítimas, infelizmente, foi o Matheus, que não só teve o bem subtraído, perdido por conta da ação criminosa, mas também o bem maior que foi a vida. Ele tinha uma tatuagem no pescoço, E a pessoa, as testemunhas deram a roupa que ele estava, Isso ajudou muito na investigação. Tanto é que quando foi divulgado o retrato falado, várias pessoas ligaram o Disque Denúncia dando. O Jefferson mora na Zona Noroeste e tal, e é onde a gente conseguiu identificar o mesmo. Os policiais, durante as diligências de campo, conseguiram angariar algumas pessoas que não quiseram se identificar, receosas, temerosas pelas integridades físicas, visto que eram moradoras dessas comunidades. É bom que a gente frise que essas comunidades, a grande maioria das pessoas que lá residem são pessoas de bem, mas existem criminosos e essas pessoas têm medo de retaliações futuras, mas
elas não se recalcitram em auxiliar a polícia. E a polícia trabalha essas informações visando ali o esclarecimento do crime. Então, os policiais conseguiram algumas informações privilegiadas com pessoas da comunidade e descobriram que uma sexta-feira à noite o suspeito ia deixar a comunidade, ia participar de um evento em uma casa noturna no centro da cidade. Era uma casa noturna de grande porte, que reunia ali milhares de pessoas, talvez 2.000, 3.000 pessoas, todas elas de comunidades que se encontram, e, enfim, ali são realizados bailes funk, confraternizações dessas pessoas. Então era uma atividade também arriscada, tal qual a entrada da polícia na comunidade para buscar o suspeito. E o preciosismo ali da ação, da conduta dos policiais foi fundamental para que a diligência fosse exitosa, para que a diligência cumprisse a sua finalidade, que era entrar num ambiente hostil, onde a polícia é sempre mal vista, conseguir realizar uma detenção sem que os policiais fossem identificados e sem que nós tivéssemos ali nenhum tipo de confronto, nenhum tipo de embate. Os policiais, de forma dissimulada, foram até essa casa noturna, entraram na casa noturna, identificaram o suspeito em meio àquelas milhares de pessoas, se apresentaram aos seguranças da casa já no final do evento que ali ocorria. Existia, perto de onde era realizado o pagamento da comanda, da conta de consumo dos participantes daquele evento, uma porta de emergência, uma porta de saída. Então, os policiais civis, os investigadores, alinhavaram conversas ali com os seguranças, posicionaram uma viatura descaracterizada exatamente nas proximidades dessa porta de emergência. E tão logo o suspeito se dirigiu ao caixa para fazer o pagamento do que ele consumiu naquela noite, os policiais rapidamente conseguiram surpreendê-lo, o colocaram na viatura por meio dessa saída de emergência, sem que fossem identificados, sem que as pessoas que acompanhavam o suspeito pudessem notar a sua ausência, e o trouxeram para a delegacia já perto de 6 da manhã. Ele estava próximo ao bar, dentro de um baile funk. Chegamos perto dele, ele já falou, perdi. Ele já sabia, quando ele viu a gente entrando e segurando o braço dele. Aqui ele foi submetido ao interrogatório. E o que é mais importante na investigação, né? A polícia ela deve sempre demonstrar que a produção da prova foi lícita. E nós tivemos o cuidado de, nesse dia, submeter o suspeito ao interrogatório na presença de testemunhas, de pessoas que não eram policiais, de pessoas que não eram ligadas à família da vítima, pessoas estranhas, que estavam aí no átrio aqui do plantão policial para lavratura dos mais diversos boletins de ocorrência e concordaram em participar do ato na figura de testemunha, observando ali, na verdade, as perguntas que eu fazia ao suspeito e as respostas que ele dava, demonstrando assim que o ato foi lícito, não foi o suspeito submetido a qualquer tipo de sevícia, tortura, agressão, que é o que, invariavelmente, os suspeitos alegam na fase judicial. Por isso a preocupação da polícia em colher a prova e demonstrar que a coleta daquelas provas se deu de forma lícita, obedecendo ali o que preconiza o Código de Processo Penal e a nossa Constituição Federal. Sobretudo, reconhecendo e observando os direitos e garantias individuais, que são extensivos a todos, não só às vítimas, mas também aos sujeitos que são investigados pela polícia. E ali, em sede de interrogatório, o suspeito confessou o crime com detalhes
e trouxe elementos que descuraram a prática do crime contra a vida, o homicídio e sim um roubo qualificado pelo evento morte. O objetivo do suspeito era se apoderar de um cordão de ouro que a vítima trazia naquele momento. E até então, nem os familiares haviam percebido que aquele cordão tinha sumido, né? Não era um cordão vistoso, mas enfim, o suspeito tinha por objetivo a apropriação daquele bem. E durante um ato instintivo da vítima, que foi surpreendido pelo ataque do suspeito pelas costas, que tentou puxar o cordão com as mãos, ao se virar bruscamente, o suspeito, enfim, acabou realizando um único disparo e fugiu. Alegou ele naquele momento que não conseguiu se apoderar do cordão, que o cordão caiu no chão e acabou se perdendo ali em meio à multidão. Pessoas envolvidas nesse tipo de crime, essa é a alegação, é a primeira alegação. Foi um disparo acidental ou ele reagiu, é muito comum. Tá? Mas o que a gente observa nesse caso, tá? Ele alegou que tentou roubar uma corrente que a vítima estava usando e a vítima, nesse momento, se movimentou e houve o disparo. Seria acidental ou involuntário. Tá? O que a gente observa nesse relato é que não é muito característico desse tipo de crime. Então, o indivíduo que vai roubar uma corrente, ele não chega e dispara diretamente nas costas da vítima. Então, o que chama atenção nesse caso é a crueldade, né, envolvida nesse ato. Não é de se esperar que, mesmo sendo um criminoso, um ladrão, ele chegue a essas consequências, chegue a tirar a vida da vítima por conta de uma corrente que ele nem pegou. Tá? Essa corrente desapareceu. Ninguém viu, né? Os próprios parentes, as pessoas envolvidas, próximas da vítima, nem se reportaram a esse cordão, a essa corrente que ele estaria usando. Tá? E celular e a carteira ficaram lá. Então isso chama a atenção, esse excesso com relação ao crime, para se roubar uma corrente que ele não levou, né, e não levou mais qualquer outro tipo de objeto e disparou nas costas de um jovem. Somente então, após a custódia cautelar do Jefferson, é que a motivação do crime ela veio para os autos. Antes disso, portanto, nós trilhamos ali todas as possibilidades das causas que poderiam ter contribuído para a prática do crime. Crime contra a vida por motivos passionais, vingança, encomenda, ameaças, e todas elas foram analisadas e refutadas durante o mês de investigação, o que de certa forma deu até uma maior credibilidade à confissão do Jefferson, tão logo ele foi preso, detido e encaminhado para a delegacia. Ali motivou que muita gente ali, né? Ele viu a facilidade e roubar ali naquela área, onde tinha muita gente e pouco policiamento, no caso. Ele foi um atrativo por causa da corrente que ele estaria usando. E o Jefferson aproveitou, teve a oportunidade ali onde acabou roubando a vítima. Segundo o Jefferson, a vítima foi para cima dele e foi dar um murro. Aí o Jefferson puxou a arma e deu um tiro, foi onde pegou nas costas. Todos os suspeitos, né, invariavelmente, num primeiro momento, sempre negam a autoria do crime. Vai aí agora a expertise do trabalho policial na condução do interrogatório. Todos os suspeitos, criam já histórias pré-ordenadas na tentativa de se desvencilhar daquela responsabilização penal. E vai da habilidade da condução do interrogatório em você demonstrar que todos aqueles fatos narrados inicialmente
não eram verídicos, como foi exatamente no caso do Jefferson. O interrogatório durou pouco mais de 2 horas, perto de 3 horas. Num primeiro momento, ele se recalcitrou na confissão do crime, contou ali as mais absurdas histórias que justificavam os locais onde ele estava naquele dia, enfim. Mas tudo isso foi desmontado durante a sequência de perguntas formuladas na instrução do interrogatório, frisando-se que todas as perguntas, todas as conduções, todos os questionamentos a que Jefferson foi submetido sempre o foram na presença de 2 testemunhas civis que acompanharam o trabalho da polícia e atestaram ali a lisura, sobretudo, do interrogatório e da plena confissão que Jefferson deu ali durante o interrogatório. E aí, quando ele começa a contar, ele conta. Ele conta com naturalidade, enfim, sem demonstrar ali nenhum tipo de arrependimento, muito pelo contrário. É lógico que em determinados momentos ele tenta minimizar a sua responsabilidade, atribuindo o disparo como tendo sido ocasionado de forma fortuita, em razão do repentino instinto do Matheus. Ele, de forma inesperada, com o dedo no gatilho, acabou apertando e assim desferindo o disparo. O que, sob a ótica da legislação hoje vigente no país, é situação extremamente inócua. Ela não faz diferença se o tiro foi provocado de forma fortuita ou não, pois o roubo seguido de morte, o latrocínio, é um crime conhecido na doutrina como um crime préter-doloso. Tanto faz que o ato subsequente tenha sido ocasionado de forma dolosa ou culposa. Ele responde pelo crime da mesma forma, como se tivesse agido de forma a objetivar o disparo da arma de fogo. E aí houve a investigação a respeito da corrente, da arma? Houve. Tanto é que o Jefferson levou a gente até o local onde ele tinha jogado a arma, mas não foi encontrado, que foi num bueiro, em uma rua, onde ele correu em direção à praia. A arma de fogo utilizada no crime, ela foi dispensada em um dos bueiros da cidade, a 2 quadras da universidade onde o crime ocorreu. O Jefferson, tão logo fez o disparo, aproveitou-se ali da multidão que se aglomerava, caminhou em meio a essas pessoas e 2 ruas após a universidade, virou numa rua vicinal e dispensou essa arma dentro de um bueiro. A Polícia Civil, ainda por 3 dias, com o auxílio de funcionários técnicos da Prefeitura Municipal, fez buscas em todas as galerias pluviais daquela região. Mas aquele mês, por azar da polícia, havia chovido muito. O índice pluviométrico tinha sido altíssimo e talvez o índice de chuva tenha contribuído para que essa arma ela fugisse ali da galeria pluvial, ganhasse os canais e se perdesse, aí o que não foi possível. Mas o mais importante é que a polícia tentou durante 3 dias, de forma incansável, aí, com o apoio da Prefeitura Municipal, a arrecadação dessa arma que, com toda certeza, contribuiria também para o decreto condenatório posterior a que Jefferson foi submetido pelo Poder Judiciário. Nas circunstâncias em que se deram esse crime, poderia ser qualquer um. Não houve uma escolha da vítima. É aquele que estava mais próximo dele. Ele não se dedicou, não se dedicou a estudar ou escolher uma vítima especificamente. É o que estava mais próximo. Então isso evidencia mais ainda a perversidade nesse caso. O que, de certa forma, reforçou ainda mais a cobrança em torno da investigação para que a Polícia Civil desse a resposta necessária, trouxesse ali as respostas que a sociedade buscava, que era, primeiro, identificar o autor e o porquê de ceifar uma vida de forma brutal e prematura.
Alguém saiu em defesa dele? Mãe, pai, falou que não, alguma coisa? Não. Em sede de inquérito policial, mesmo diante da sua confissão, enfim, ninguém da sua família intentou qualquer outra versão que desnaturasse ali a espontaneidade da confissão do Jefferson em relação à sua participação no crime. Doeu muito para a família todo esse processo, né? Primeiro, por conhecer a pessoa, que depois nós tivemos a oportunidade de ver quem era o menino e tal. E eu sempre falo que uma situação dessa, ele acaba machucando não só o Matheus, que nós perdemos, mas a mãe do Jefferson, porque me parece que ele também é um menino de 19, 20 anos. Então, de alguma forma, essa história acabou causando prejuízo para as duas partes. Perda de vida de um e perda de liberdade de outro, que ao mesmo tempo são perdas que acabam sendo irreparáveis aí com relação ao tempo. É muito triste, né, quando a gente vê esse tipo de coisa. A morte sempre é triste, mas todos nós, né, apesar de ser a única certeza que nós temos, a gente sempre acha que isso vai acontecer na velhice, né, ou seja, uma morte em circunstâncias outras que não, né, em decorrência de uma violência gratuita, como foi essa. Concluído o trabalho da investigação, a Polícia Civil ofereceu o relatório final, né, do inquérito, representando pela decretação da prisão preventiva, tendo em vista que o Jefferson, no primeiro momento, ele estava preso temporariamente, que era uma prisão por prazo certo, portanto por 30 dias, que era o prazo que a polícia tinha para finalizar todos os atos investigativos que permitissem aí a busca das provas que o Ministério Público ia necessitar para o oferecimento da denúncia. Permaneceu ele preso durante toda a instrução processual, até que ao final da coleta de todas as provas na fase judicial, houve o decreto condenatório em seu desfavor. Jefferson foi condenado a 20 anos de prisão. Jefferson ainda está preso, ele terá direito à progressão de regime depois de o cumprimento de 1/3 da pena. Portanto, aí, daqui a 5 anos, 4 anos talvez, faça ele jus à progressão do regime fechado para o semiaberto. E aí, no regime semiaberto, ele já passa a ter direito às famosas saídas temporárias. Em 5 circunstâncias distintas durante o ano, ele ganha a liberdade para buscar aí a sua reinserção social. Posteriormente ao cumprimento de 2/3 da pena, terá ele direito ao regime aberto. Eu tenho a acrescentar que a nossa vida, ela é muito rápida, né? E por ser rápida, as pessoas precisam dar valor a coisas mais simples da vida, que é a vida. E às vezes a gente dá valor ao carro, um telefone, uma casa. Isso tudo são bens que passam. Agora a vida não, a vida continua e ela é simples, a gente precisa viver ela com simplicidade. Independente da classe social que você está, a vida é simples. É só fazer o que é certo, né? Obedecer às normas e tocar a vida. É assim, isso é vida.